Lei nº 6.091, de 15 de agosto de 1974. Dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras providências. Artigo 1º. Os veículos e embarcações devidamente abastecidos e tripulados pertencentes à União, Estados, territórios e municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluídos os de uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos e embarcações em número justificadamente indispensável ao funcionamento de serviço público insusceptível de interrupção. Parágrafo 2º. Até 15 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará dos órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, territórios, Distrito Federal e municípios, os funcionários e as instalações de que necessitar para possibilitar a execução dos serviços de transporte e alimentação de eleitores previstos nesta lei. Artigo 2º. Se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no artigo 1º não for suficiente para atender ao disposto nesta lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel. Parágrafo único. Os serviços requisitados serão pagos até 30 dias depois do pleito a preços que correspondam aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do fundo partidário. Artigo 3º. Até 50 dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal oficiarão à Justiça Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade, e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Parágrafo 1º. Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições de ser utilizados pelo menos 24 horas antes das eleições e circularão exibindo de modo bem visível dístico em letras garrafais com a frase, abre aspas, a serviço da Justiça Eleitoral, fecha aspas. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de eleitores e requisitará aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades, até 30 dias antes do pleito, os veículos e embarcações necessários. Artigo 4º. 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. Parágrafo 1º. O transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município, e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos 2 quilômetros. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, os candidatos ou eleitores, em número de 20, pelo menos, poderão oferecer reclamações em 3 dias, contados da divulgação do quadro. Parágrafo 3º. As reclamações serão apreciadas nos 3 dias subsequentes, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo. Parágrafo 4º. Decididas as reclamações,
a Justiça Eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o quadro definitivo.